Bom dia, ouvintes da Rádio Campo Maior, servidores e servidoras do município, internautas, equipe técnica. Hoje são 15 de outubro de 2022, eu sou Águida Maria e este é o nosso programa Sindicato em Destaque, que traz assuntos do interesse dos servidores do município de Quixeramobim. E hoje falaremos sobre o precatório do Fundef, o piso da enfermagem, plenária da FETANCE e PEC 32. Assuntos gerais, né? As notícias sindicais. E mal passou, né? O dia 2 de outubro e já veio à tona o assunto da sinistra PEC 32. Nós não vamos falar muito sobre ela hoje, certo? Até porque o tempo é pouco e a PEC 32 é assunto extenso. A gente já falou muito, já dissecou esse assunto aí em programas de rádio, nesse programa aqui e em participações em outros programas, participações na TV local, né, propaganda de rádio que a gente botou, panfleto que já se distribuiu, já participamos na tribuna da Câmara. A PEC 32, o assunto não é novo, mas continua sinistro. Continua bastante sinistro, não mudaram uma vírgula no texto, é a mesma PEC, é o mesmo desmonte, certo? Aqueles serviços públicos que foram conquistados a duras penas pela população vão ser desmontados com a PEC 32. Já é precário? É precário. O serviço principal, o da educação, o da saúde, o da assistência social, é tudo precário. Mas com a PEC 32 vai precarizar mais ainda. Esses parcos direitos que têm os servidores públicos, que mesmo sendo parcos ainda não são respeitados, eles foram conquistados a duras penas, no pinga-pinga. Para conquistar uma vírgulazinha num direito desse, foi preciso muito suor e muitas vezes sangue também, né? Para ser conquistado. Aí, numa canetada só, né, aprovando uma PEC dessa, o Congresso põe tudo por terra. Isso aqui, gente, a PEC 32 é uma pá de cal no serviço público e na carreira do servidor público. Por que não é só na carreira do servidor? Porque se não tem mais servidor, também não vai ter mais serviço. Não vai mais ser obrigatório serviço de saúde, não vai mais ser obrigatório serviço de educação, né? Vai voltar a idade da pedra, vai voltar ao que era antes. Eu sou uma pessoa, como vocês sabem, eu sou uma pessoa que já vou completar 60 anos, né? E quando eu tinha 15 anos, eu fui, isso ainda no final dos anos 70, 1979 precisamente, eu tinha 15 anos. E eu fui trabalhar em Fortaleza, né, em casa de família, e nesses períodos, quando a gente adoecia, a gente era atendido nos hospitais, porque a gente não tinha carteira assinada nem nada, era atendido como indigente. Eu fui muitas vezes atendida como indigente em Fortaleza, porque não tinha SUS, não tinha atendimento público. Quer dizer, esse SUS, o SUS deixa a desejar, mas é uma conquista bem recente. Ele foi conquistado na Constituição de 1988, implantado nos anos, muito tempo depois, né? Praticamente nos anos 2000 só, que foi implantado o SUS do jeito que ele é. Então, minha gente, isso aqui, vai ser tudo isso desmontado. É ruim hoje, mas hoje você pode reivindicar, você pode entrar na justiça para requerer um medicamento que você precisa e você não pode comprar. Você pode entrar na justiça para requerer um atendimento que você precisa, que você não pode pagar e o Estado tem a obrigação de lhe dar, entre outras coisas. E se desmontam os serviços, se aprovam a PEC 32, nem essas possibilidades a gente não vai ter. Hoje a gente entra na justiça para requerer um direito nosso, nós que somos servidores, a gente está brigando aí por vários direitos dos servidores, como por exemplo o piso salarial para as enfermeiras, o cumprimento do piso salarial que já é lei dos professores,
né? A gente está brigando, a gente brigou até recentemente pelo dos ACS e dos ACS. Então, a gente pode brigar por essas coisas. Depois de aprovado uma PEC 32, nem brigar por essas coisas, requerer, reivindicar, ir atrás de nada, a gente vai poder. Então, você já fique de olho, no que a gente vai promover, no que a gente vai planejar, que notícia a gente vai fazer, que tipo de movimento nós vamos promover para protestar e pressionar o Congresso para não aprovar essa PEC, e compareça, venha você, chame seu irmão, sua mãe, a família toda. Por quê? Porque se aprovar a PEC 32, morreu Maria Preá, viu? A gente não vai mais poder reivindicar nada. E você que é aposentado, não fique achando que você, como está aposentado, está de boa não, viu? Porque você hoje é aposentado do QUIPREV, por exemplo, você recebe seu salário todo mês, seu 13º, porque nós, os ativos, botamos dinheiro lá todo mês, né, do nosso desconto, para garantir dinheiro lá no QUIPREV para pagar o seu salário. Se não vai mais ser mais servidor na ativa, o QUIPREV também não vai mais ter dinheiro para pagar aposentado não. Então, você que está aposentado, é também do seu total interesse que essa PEC não seja aprovada, e é também do seu total interesse que você venha lutar contra ela. Por hoje é só sobre PEC, a gente vai trazer muito mais detalhe e muito mais coisas sobre esse assunto em breve. Fique ligado, já comece nas suas redes sociais a protestar contra essa PEC, a procurar as notícias, a publicar, a chamar o povo para se organizar, tá bom? Só com organização a gente consegue reverter um negócio desse. Se já não chegasse a reforma da Previdência, agora eles querem aprovar a PEC, que é a pá de cal no serviço público. Falaremos agora sobre os precatórios do Fundef, né? Os precatórios do Fundef, como nós já detalhamos aqui, são 3 processos, né? As cobranças do que é devido pela União à Prefeitura de Quixeramobim, eles foram feitas essas cobranças em 3 processos, né? Um já foi liberado, né? No valor de R$9.471.000, certo? Lembrando a vocês que, como nós já falamos aqui, eu já tinha falado aqui em junho, quando a gente se reuniu com o prefeito, a gente estava rastreando esse dinheiro, né? Já rastreando essa liberação que o doutor Valdeci já tinha falado antes, né? Em assembleia, eu acho que vocês se lembram que o doutor Valdeci já tinha dito que já havia ordem, certo? Para esse pagamento ser liberado. Havia ordem para pagamento, certo? Quando tem uma ordem de pagamento, não quer dizer que o pagamento já foi feito, né? Quer dizer que ele já foi ordenado para ser feito. Então, a gente procurava a prefeitura, né? Recentemente, por exemplo, em junho, a gente se reuniu com o prefeito em junho, perguntamos ao prefeito e ao procurador, que também estava presente conosco, se já tinha recebido algum dinheiro, se esse precatório a prefeitura já tinha recebido. O prefeito negou que tivesse recebido, certo? E a gente pediu, na ocasião, que ele enviasse projeto de lei à Câmara Municipal para que todo o precatório do Fundef que chegasse a Quixeramobim fosse dividido os 60% para os professores, que é o que é de direito. O prefeito disse que não havia necessidade, que quando chegasse dinheiro, a lei seria enviada. Ok. Mas a gente fica aqui cutucando, né? E mandamos um ofício em agosto que dizia o seguinte: o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais vem pelo presente solicitar de Vossa Excelência informações acerca do precatório do Fundef, aí citamos aqui o número do precatório, bem como se o mesmo já foi depositado nas contas da Prefeitura. Vale salientar ainda a necessidade de audiência para discutirmos estratégias de pagamento do rateio dos 60% do referido precatório para os professores e professoras.
certo? Este ofício nós protocolamos no gabinete do prefeito no dia 19 de agosto de 2022, já era, nessa época estava prefeito o senhor Edmilson Correia. Diante do silêncio da prefeitura, né, em nos responder, a gente conversou com o nosso advogado, o doutor Valdeci Alves, e um associado lá do escritório do doutor Valdeci foi a Brasília, e lá ele confirmou que já havia sido feito o pagamento do precatório à prefeitura, certo? Então, a gente estava procurando resposta da prefeitura, a prefeitura não deu, né, a resposta, mas o doutor Valdeci mandou um associado do seu escritório lá a Brasília para confirmar lá no tribunal que havia sido pago esse precatório já, a prefeitura. Então, eu procurei a chefe de gabinete do prefeito, né, a Yara marcou uma reunião com o procurador-geral, isso foi no final de setembro, viu, gente, essas coisas aqui. Foram todas no final de setembro. Essa reunião que aconteceu aqui com o procurador-geral do município foi no dia 29 de setembro. Então, a gente foi lá, conversou com o procurador-geral, que confirmou o recebimento do dinheiro, mas ele falou também que, como são 3 processos, ele estava tentando unificar todos os processos para receber o dinheiro todo de uma vez. Mas só que já não ia receber o dinheiro todo de uma vez, porque uma parte do dinheiro já chegou, né? Então, a gente questionou isso. Ele disse que não iriam gastar esse dinheiro, não iriam mexer nesse dinheiro, iam deixar esse dinheiro lá para unificar com os outros dinheiros, né? Quando viesse os outros 2 processos que está cobrando mais indenização. Ele deu lá as explicações dele e a gente discordou, né? O sindicato discordou de deixar esse dinheiro lá e só fazer rateio quando todos os precatórios forem resolvidos e todo o dinheiro chegar, que é a unificação que o procurador nos disse que está tentando fazer. Então, se uma indenização já chegou, ela não precisa mais ser unificada a nada, ela já foi paga. Sobra as outras 2, né? Sobra os outros 2 processos que podem ser unificados. Então, a gente discorda que esse dinheiro fique guardado até se resolver mais 2 processos para poder ser pago. Nós conversamos com o nosso assessor jurídico, né, que concordou com a gente que se o dinheiro já foi pago, se o dinheiro já está na conta da prefeitura, ele deve ser logo rateado. É isso que nós achamos, nós, sindicato, achamos, e também concordou conosco o nosso assessor jurídico, o doutor Valdeci. Então, diante disso, nós marcamos uma reunião com o nosso assessor jurídico e a diretoria do sindicato, né, os 3 que vivem aqui no sindicato, eu, a Iracema e o Valíris, o nosso assessor jurídico, e nós convidamos o procurador-geral, o prefeito municipal, a secretária de educação, o presidente da Câmara, a presidente do Comec e a presidente do conselho do Fundeb também. Então, a reunião aconteceu quinta-feira, mas não marcaram presença o procurador-geral, nem o prefeito, nem a secretária de educação, nem o presidente da Câmara. O presidente da Câmara, eu não consegui falar com ele, né? Então, ele não me deu nenhum justificativo. Mas a secretária de educação justificou a ausência, né, através da sua assessora, o procurador-geral também justificou a ausência. Mas eu conversei com o procurador-geral por telefone, marcamos uma nova reunião, certo? Para a próxima quarta-feira. Eu já falei pessoalmente com a secretária de educação, já falei para ela a data e a hora da reunião. Bom, vamos lembrando a você, recapitulando aqui para vocês. Marcamos a reunião
eu marquei pessoalmente, quer dizer, não foi pessoalmente, mas foi por telefone, com o procurador-geral. Já comuniquei pessoalmente à secretária de Educação, né? Já comuniquei também à presidente do Fundeb, vou comunicar ainda à presidente do Comec, que estavam na reunião anterior e se prontificaram a participar da próxima reunião, certo? E estou tentando entrar em contato com o presidente da Câmara Municipal e com o prefeito municipal para avisar para eles. Mas, de qualquer modo, todo mundo vai receber um ofício de data e hora dessa reunião na segunda-feira de manhã, certo? Então, a reunião já está marcada com o procurador, já comuniquei para a presidente do Fundeb, já comuniquei para a secretária de Educação, já comuniquei também à assessoria da secretária da Educação, para anotar lá nas suas agendas, certo? Tudo com antecedência, né? Que eu acredito que essas agendas aí são as mais cheias. Eu não estou dizendo aqui que a secretária de Educação, que o procurador-geral, que o prefeito, que todos esses profissionais, eles não têm uma agenda lotada, eles têm. Todos eles têm uma agenda lotada, porque até a minha agenda é muito lotada. Eu que trabalho num setor menor que o deles, né? Digamos que atenda menos gente, né? Do que eles. Então, pessoal, mesmo assim, a gente tem que encontrar espaço na nossa agenda para as prioridades. Porque aqui tem o Valíris. Quando não dá para eu ir em tudo, o Valíris pode ir, certo? Quando não dá para nenhum de nós dois ir numa coisa, tem a Iracema, que também é diretora, vai. Então, esse pessoal, tanto o presidente presidente da Câmara, secretário de Educação, procurador-geral, todo mundo tem suas assessorias, né? Que podem ir numa reunião e representá-los, certo? Prefeito tem sua chefe de gabinete, por exemplo, né? E o próprio procurador-geral, que já é um representante do prefeito. Então, pessoal, essa reunião acontecerá na próxima quarta-feira. Está marcada e ela acontecerá. No próximo programa, aliás, o detalhamento, né? Todos os detalhamentos dessa reunião, né? Será feito no próximo programa, né? Dependendo de como seja, a gente pode até fazer uma notinha depois da reunião, mas eu já de antemão já digo que será no próximo programa e na assembleia que a gente está convocando para o próximo dia 22, né? De antemão já comunico aqui para todos vocês que no próximo dia 22 de outubro haverá Assembleia Geral aqui na sede do Sindicec. Todos os servidores filiados já estão convocados e, entre outros assuntos, o principal deles será o precatório do Fundeb, tá bom? Então, daí, já que é a Assembleia, já podemos fazer encaminhamentos, podemos dar informes, podemos tirar um monte de conclusões neste dia. Então, já espero vocês no dia 22 de outubro para a nossa Assembleia Geral aqui na sede do Sindicec. E no último dia 11, a FETANSE, Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal do Estado do Ceará, né, a qual o Sindicec é filiado. Então, a FETANSE realizou uma plenária lá em Fortaleza, né, das direções municipais, para a gente dar encaminhamento sobre as nossas lutas, as nossas pautas de luta, né? E principalmente, certo? Colocar em dia a nossa estrutura, né? De como é que as coisas estão. Entre os assuntos tratados lá estiveram a PEC 32, né? Como é que está a estrutura de desmonte do serviço público, certo? Que a gente sabe que ela está em andamento acelerado, tanto no desmonte do atendimento ao público, né, ao cidadão, como no desmonte da carreira do servidor público, de um modo em geral, né? A gente se preocupa com os municipais, né, mas
todas as esferas do serviço público, elas vêm sendo desmontadas desde que assumiu o governo o senhor presidente atual da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente falou lá sobre muitas coisas e estiveram presentes nessa reunião, né, 3 deputados aqui do Ceará que assinaram a plataforma das eleições 2022. A plataforma das eleições, o George, ele fez um programa, né, anterior a este, no mês passado, eu acho, e onde ele detalhou, ele leu os principais pontos da plataforma. Ele não leu todos, até porque é grande, né, são muitos itens, e ele explicou como é que funciona a plataforma. Só recapitulando aqui para vocês, a plataforma das eleições é uma plataforma de luta, né, com os pontos que a federação, juntamente com os sindicatos, defendem naquele setor, e sempre a gente coloca isso num papel, né, num livrinho, e faz uma solenidade e chama os candidatos para assinarem, né? No caso, como a eleição era estadual e como a eleição era a nível estadual, né, a gente chamou quem para assinar? Os candidatos a governador e os candidatos a deputado, tanto a deputado federal quanto a deputado estadual. Então, dos governadores, a gente envia convite para todos os candidatos. Só compareceu para assinar o compromisso o Elmano, né, que através da vice-governadora, a Jade Romero, esteve presente na solenidade. Deputados, tanto os estaduais quanto federais, teve bastante, né, teve muitos. Entre esses estiveram presentes o deputado José Ayrton, reeleito, né, o deputado Renato Roseno, reeleito, e a deputada eleita nesta última eleição, Larissa Gaspar. Eles tanto assinaram a plataforma, né, o compromisso. O que quer dizer essa assinatura? Essa assinatura quer dizer que esse candidato, se eleito, ele está se comprometendo a ficar do lado do servidor, a lutar por aquelas pautas que ele assinou do lado da FETANCE. Foi isso que os candidatos fizeram. Eles estiveram presentes, falaram conosco, lá eles reafirmaram o seu compromisso de estar do lado do servidor, né, defendendo as pautas do servidor, juntamente com a FETANCE, certo? Entre outras coisas, se falou lá também sobre as lutas da enfermagem, que, como vocês sabem, o piso da enfermagem mal foi aprovado, ele já foi contestado, né? Está aí numa luta pela aprovação, pelo destinamento de recursos que garantam o piso salarial para a enfermagem, né? E a gente está na luta, aonde quer que a luta aconteça, certo? Então, a gente teve recentemente na Câmara Municipal, levamos lá uma sugestão de moção para a Câmara enviar. A Câmara aprovou a moção, os vereadores assinaram, e hoje eu recebi lá a cópia, né? Foi enviada ao presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, porque ao presidente do Congresso, é lá no Congresso onde se está travando agora, né, a principal batalha, né? E também acredito que será enviada também para o STF, que também tem outra batalha lá, né? Então, a gente está sempre junto na luta, onde quer que a luta aconteça. Sempre estaremos dentro dela. Pronto, demais lembrar você que a gente atende na Rua Dias Ferreira 103, que é a nossa sede, certo? De preferência, você agende o seu atendimento. Por que você agenda o seu atendimento? Você evita aborrecimento se você agendar. Porque se você não telefonou antes, se você não agendou, pode correr o risco de chegar aqui
e não ter atendimento para você. Primeiro, porque a gente pode não estar aqui. Segundo, porque a gente já pode ter gente agendada e não dá tempo de atender, né? Você vai ter que ficar esperando um tempão que o outro que marcou seja atendido. Então, antes de mais nada, entre em contato pelo WhatsApp 9723 3133, vou repetir, 9723 3133 e faça o seu agendamento. Esse telefone é a conta institucional do Sindicec, é uma conta comercial, é só para atendimento do servidor. Somente, é só para você fazer pedir informação, marcar o seu atendimento, esse tipo de coisa, pedir suas guias, é só para isso, tá bom? E ele atende de 7h30 às 14 horas, tá bom? De segunda a sexta. E aqui na sede, sede fica aberta segunda, quarta, quinta e sexta, de 7h30 às 14 horas. Na terça-feira, excepcionalmente, a gente fecha as portas 12 horas, porque a gente vai dar encaminhamento a serviços internos, certo? Então, a gente não atende ao público na sexta-feira à tarde, na terça, tá bom? Mas nos outros dias, até 2 horas, você pode fazer o seu agendamento, procurar a gente aqui na sede. Tá bom? Então, precisou de serviço, 9723 3133. E mesmo lembrar você também que mesmo o atendimento por telefone, você tem um pouquinho de paciência também, porque é muita gente para atender. Aí a pessoa tá online, mas ela tá online porque ela tá atendendo uma pessoa. Quando ela termina de atender uma pessoa, ela passa para a próxima pessoa. Então, a próxima pessoa pode ser você. Tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Agradecemos pela compreensão. E isso era o que nós tínhamos para hoje. Desejamos a você uma boa tarde, um bom fim de semana. E não esqueça que no dia 30 de outubro, você deve escolher votar em quem está do lado do servidor. E não em quem pretende desmontar todo o serviço público e a carreira do servidor. Beleza?